Você falou que é um cara ocupadaço. Eu queria ter curiosidade de saber. Você me contou, mas eu não lembro. Quais são suas empresas? O que tu faz, cara? O que tanto ocupa teu tempo? Bom, uma coisa que ocupa meu tempo é pensar. Assim, isso aí não abro mão. Então eu gosto de... O que você faz pra pensar? Qual Álvaro está pensando? O que ele tá fazendo? Eu, em geral, assim, tem duas coisas que eu faço. Primeira... Dá uma cagada. Tem essa lógica, dá uma cagada. Essa é a hora clássica. Clássica. Até Mas- Albert Einstein pensar. A gravidade foi pensada cagando. Fake news. Então, assim, o que eu gosto de fazer? Primeiro, pensar coisas encapsuladas. Cada vez mais eu ando pensando ideias pequenas. Por exemplo, recentemente, a gente falou um pouquinho sobre o surgimento das religiões moralizantes, né? Então, recentemente eu tive a seguinte ideia. É só um exemplo, eu vou bem rápido nele. A gente está num momento, do ponto de vista histórico, que quando a gente olha para as grandes tendências do Ocidente, sobretudo do Ocidente mais industrializado, os países que a gente chamava antigamente de primeiro mundo, vai? Tá aí? O que a gente vê? Uma queda na popularidade das religiões. Isso é um fato, tá? E, inclusive, por exemplo, nos Estados Unidos, o cristianismo fez assim, tá? Então tem uma queda no espírito religioso. O que a gente tem em alta, em contrapartida? Um aumento da busca da espiritualidade livre. Então, por exemplo, uma coisa que está rolando muito é o lance da meditação transcendental. Isso aí tá bombando, tá? E hoje em Eu, dia... inclusive, já fiquei viciado nisso uma época. Não da transcendental, mas da meditação básica mesmo. Então tem um componente, eu sei que fala para as pessoas que meditar é espiritual é forçar a barra, mas vamos dizer assim que tem Eu não acho que seja força barra. tem um núcleo comum, vamos dizer assim. Tem um núcleo comum. Quando você tá meditando, você tá se obrigando a lidar com as coisas mais internas que existem do teu ser e o que mais espiritual que isso? Exato. É a sua conexão com a realidade. Eu acho que é isso mesmo, Então, não tem nada mais espiritual do que o seu ser interno, então o seu ser interno é espiritual, ponto final. Beleza. E aí, o que a gente vê hoje em dia? Uma explosão dos aplicativos de meditação. Para pensar uma coisa. Mindspace. Mindspace, por exemplo. Headspace, que chama. Headspace, verdade. Pensa uma coisa. Cadê o correlato disso no mundo das religiões? A gente tem, efetivamente, missas e cultos rolando no Zoom, e, né, isso rolou muito na pandemia e tudo mais. Mas cadê o correlato? Então, o que eu concebi? Eu acredito que o futuro das religiões está nos assistentes virtuais. Os assistentes virtuais vão ser religiosos. Então, o que vai acontecer, no meu ponto de vista, é que os pais vão implementar sisteminhas que vão estar disponibilizados, vão ser criados. Eu acho que uma tendência do futuro é essa. Espero que não tenha ninguém ouvindo esse programa. É a Pokédex. Tipo uma Alexa crente. Isso, exatamente. Na verdade, você vai poder escolher o culto religioso assim, que eu imagino que esse é o ponto que eu acho que a gente vai chegar. Por quê? Porque, no meu ponto de vista, a grande questão das religiões, da queda de popularidade das religiões, espero que não tenha ninguém escutando esse programa, é o caráter sincrônico delas. Entendeu? Como é que a nossa sociedade... Pode estar até ouvindo, tem ninguém entendendo porra nenhuma. Eu muitas vezes Essa foi o lapidar. qual que é o sincronismo do quê, É meu? muito bom. Ninguém mais quer fazer nada na hora que você manda. A questão toda é sincrônica. Ninguém quer trabalhar, ninguém quer fazer nada na hora que você manda. Quer fazer de maneira assíncrona. Entendeu? Então o aplicativo de meditação bomba, porque um liga às 8 da Faz a noite. hora que quiser e foda-se. Né? Trocar em miúdos é isso. Entendeu? Então qual que eu acho que é o futuro onde isso vai convergir? Nos aplicativos que vão criar esses relacionamentos com as pessoas a partir da evolução desses princípios da linguagem natural, né, do Natural Language Processing, né, do GPT-3, o DAO, os outros grandes algoritmos aí, Claro. dentro desses assistentes virtuais. GPT-3 é o algoritmo mais avançado, quer dizer, na verdade o mais avançado é chinês, chama Wudao, mas são algoritmos que falam coisas, escrevem coisas, tá? Tô ligado. Então, enfim, o meu entendimento é que é esse o futuro das religiões. Implementar um aplicativozinho, então você vai ter da sua congregação, da sua religião, etc. Assim como das suas ideologias. Vai ter o marxista, o liberal, isso, aquilo. Capital. E assim essa vai ser a transformação de mindset
No fundo, a educação familiar vai estar muito ligada a isso. Que eu acho que, assim, é bastante distópico no meu ponto de vista. Eu não acho isso lindo. Mas, enfim. Então, uma coisa que Você acha distópico? acho um pouco, sabe por quê? eu Porque a acho criança que- é vulnerável. E isso tem um efeito, uma eficácia insana. Eu acho que, assim, a eficácia vai ser muito maior. Então, no final dos contos, tudo que tem muita eficácia me preocupa. É que nem o algoritmo do TikTok, do Instagram. Me preocupa um pouco essa questão toda da Se ele é eficácia. muito eficiente, se ele estiver parcialmente fora da linha do alvo que a gente considera ético, fudeu. Ele vai ser muito eficiente em ser não ético. É isso. E falando nisso... Só pra chegar nesse ponto. desculpa, claro. Então, por sinal, o Igor ia dizer uma coisa. Desculpa, Igor. Não, você que tava falando, pô. Eu tô só ouvindo aqui, professor. Ah, tá bom. Então é o seguinte, eu entendo que essas coisas são importantes pra gente pensar nossa realidade. Então, uma das coisas que eu fico fazendo da vida é pensar essas coisas. Então, são ideias novas, como as coisas vão ser no mundo. Então, essa é uma. Outra, por exemplo, assim, os vieses da inteligência artificial. Quais são os vieses? Como é que a gente categoriza os vieses da inteligência artificial, que é um dos temas mais importantes hoje em dia, né, no nosso debate social, porque inteligência artificial e inteligência natural são, como você falou, caminhos convergentes, ou coisas que você falou de outra maneira, mas é isso. Então, estão juntos, entroncando. Então, como é que a gente vê esses vieses? Então, eu por exemplo, criei uma maneira de entender isso. No meu ponto de vista, a gente tem vieses que são dependentes do sujeito. Por exemplo, você vai fazer uma propaganda na internet, você escolhe o público-alvo. Então, quem vai ver as suas coisas enfim, é alvo de algo que foi determinado intencionalmente por você. O algoritmo, no final dos contos, abriu a oportunidade de você criar um viés. Outros são os chamados vieses líquidos do processamento, na minha nomenclatura. O que quer dizer isso? São os vieses que estão implementados no próprio algoritmo. Alguns vieses são vieses que efetivamente geram tomada de decisão. Outros vieses, eles só geram recomendação. Então, por exemplo, existe um algoritmo chamado Compass americano, usado nas cortes americanas, que ajuda os juízes a pensar progressão de regime, tá? Então, por exemplo, a pessoa que vai efetivamente poder sair do cárcere e também, na verdade, progressão de pena e também a magnitude das próprias penas, ok? Esse algoritmo, ele não vai determinar a pena, ele vai dar uma recomendação para o juiz. E ele usa o quê? Ele usa uma série de dados sociométricos, psicométricos, tá? Sobre Decisões passadas. decisões Isso passadas. é foda. Mas... Então, se um algoritmo desses, por exemplo, ele gera maior tendência à prisão de um grupo específico, como acontece, ele tem um viés que está líquido no processamento. Você não consegue tirar ele do processamento. Só que ele é de recomendação. Outro, por exemplo, recentemente o Twitter teve na mídia aí, nessa questão de vieses, ligado a um algoritmo de corte de imagem, tá? De fazer o cropping da imagem. Que ele não favorece os rostos de qualquer pessoa que não seja branca. Eu vi. Então, esse é um algoritmo que você não tem escolha em relação a ele. Ele vai definir aquilo que vai acontecer e ponto final. Então, ele é diretamente decisório. Então, no meu ponto de vista, o que acontece? Não necessariamente o algoritmo que é diretamente decisório é pior do que o de recomendação, tá? Você vê esse caso aqui, tá bem claro isso. Mas o fato é que os que estão líquidos no processamento são de maior preocupação do ponto de vista da sociedade, porque são mais difíceis de você trabalhar. O outro é só você proibir o sujeito de, você não pode oferecer anúncio só para mulher, só para homem, coisas assim, tá? Agora, o problema aqui desse outro lado é o seguinte, quando você vai para alguns casos de vieses, você vai para efeitos deletérios na sociedade que geram consequências de longo prazo, outros geram consequências de curto prazo. Então não é só se ele é decisório ou não. E a gente entra numa questão que é muito importante, que é a liberdade de expressão. E a gente entra numa questão muito importante, que é a liberdade de expressão. Genial o que você está falando. E é esse o ponto. Então eu acho que assim, é esse o negócio. Então uma parte do que eu fico fazendo é tentando teorizar assim, essas cápsulas mesmo de futuro, sabe? O que vai rolar? Por quê? Alguém está me pagando para isso? Até tá um pouquinho, mas é pouquinho, não muda a minha vida, não muda nada. É for fun, eu faço porque eu gosto. Não tem nenhum sentido. Não quero ficar famoso, não quero nada, não é pelo que eu ganho em publicar ali ou aqui, nada. Tô nem aí pra nada disso. É porque eu gosto mesmo, é prazer, coisa de... Pra tirar teu tédio. Exatamente, pra não entrar no tédio. Então isso é uma coisa que eu faço. Outra que eu faço tem a ver com como você organiza uma esteira mais longa, né? Desculpa, Ciência só- esteira. Só